Bom, dá para imaginar, se esses conselheiros, eles são vitalícios, é claro que eles vão se revezando ali na função de presidente desse tribunal, né? Bom, vamos falar um pouco mais sobre essa situação inacreditável em que se encontra o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós convidamos para participar da edição das 6 a senhora Luciene Pereira. A Luciene, obrigada Luciene pela sua participação. Ela é presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. É um nome grande, né, Luciene? Mas os tribunais de contas estaduais, eles fiscalizam a gestão dos políticos. Só que muitos são indicados ou têm uma ligação muito forte com deputados, com governadores. E aí, como você faz? Como é possível fiscalizar uma pessoa com quem você tem uma relação tão íntima? Esses são os ossos do ofício das carreiras de Estado que precisam cumprir a sua missão, independentemente das indicações. Eu vejo esse quadro de uma forma muito lastimável, mas também é uma oportunidade de melhorias e de sinalizar para o Congresso Nacional a importância de rever essas indicações majoritariamente política, né? Então, eu acho que o Congresso precisa fazer um exercício, existem algumas propostas nesse sentido, mas os auditores, eles precisam sim fazer valer a independência profissional que a lei lhes garante. Agora, Luciene, tem uma curiosidade aqui, né, específica, porque no caso do Rio de Janeiro, a única conselheira que era procuradora concursada, ou seja, entrou por concurso do Ministério Público, ela era realmente ligada ao TCE, antes de ser indicada, ela se chama Mariana Montebello, e, coincidência ou não, ela foi a única do Conselho do TCE que não foi alvo de investigação. Quer dizer, é uma situação... Fica muito difícil a gente acreditar num Estado como o nosso. É muito deprimente a gente ver a que ponto chegou o Estado do Rio de Janeiro. Você tem toda a razão. A população tem toda a razão. Sem dúvida alguma, a forma de ter 5 membros do Tribunal de Contas vindo das assembleias, isso, sem dúvida alguma, deixa os outros 2 membros de carreira completamente isolados. No mínimo, a gente tem que ter uma paridade entre a composição técnica e os indicados. E mesmo esses indicados, é preciso lembrar, né, que nós temos uma luta há bastante tempo para que sejam exigidas as garantias e os requisitos constitucionais que, na prática, eles não são aplicados. Então, nós tivemos aqui... Nós tivemos um problema com a... Doutora Luciene, estamos com um probleminha no seu áudio. Pode voltar a falar para a gente ver se a gente lhe ouve? Aqui nós tivemos o problema do Ginhatello, indicado para ministro do TCU, e hoje está aí condenado a 19 anos de prisão na Lava Jato. Então, sem dúvida, os tribunais de contas, eles têm sido usados como uma peça no tabuleiro político. E isso nós temos que romper com essa realidade e ter um corpo mais técnico para fazer um julgamento de matérias que são altamente complexas, como a lei de responsabilidade fiscal, a lei de finanças da saúde, não é? Previdência pública, são temas de um elevado interesse econômico e político. Por isso, há de ter um certo cuidado com a composição de órgãos que têm essa missão aí constitucional. Sem dúvida alguma, você está com toda a razão. Doutora Luciene, a gente está aqui com a Cris Lobo, nossa comentarista de política. Ela queria fazer uma pergunta para a senhora. Cris, fica à vontade. Boa tarde, doutora Luciene. Eu queria perguntar o seguinte: a imagem dos tribunais de contas é uma imagem de uma sinecura, sim, uma aposentadoria muito gorda para aliados do comandante do poder.
e isso está comprovado aí no Rio de Janeiro. Eu queria fazer a pergunta para a senhora sobre qual o grau de autonomia dos técnicos dos tribunais de contas, porque no Rio de Janeiro o orçamento do Tribunal de Contas é para este ano de 750 milhões de reais, não é um valor banal. Eu estou citando números de reportagem do G1, o nosso portal de notícias, e do RJTV, mostrando o seguinte, que no ano de 2015, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio fez 900 auditorias e o de São Paulo fez mais de 3 mil. Em São Paulo, o orçamento é menor, 62 milhões a menos. 72 milhões a menos o orçamento e tem 600 e tantos municípios. E no Rio de Janeiro, orçamento maior e apenas 91 municípios a serem investigados. Qual o grau de autonomia dos técnicos? Ou os técnicos faziam as investigações e elas não passavam pelos conselheiros ou eles nem faziam essas auditorias por falta de autorização ou o que quer que seja? Qual é o grau de iniciativa, vamos dizer assim, dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo? Eu diria que é um grau ainda muito baixo, que a gente precisa enfrentar essa questão. No ano passado, o senador Ricardo Ferraço apresentou uma proposta de emenda constitucional, a PEC 40, que regulamenta o funcionamento de uma forma padronizada, com um mínimo nacional para os tribunais de contas. Sem dúvida alguma, quando um conselheiro escolhe quem vai chefiar aquele setor que fiscaliza os órgãos que ele relata, obviamente que a independência desses auditores fica bastante comprometida. Então, isso é preciso romper com essa realidade e garantirmos a segregação de função de auditoria com a função de julgamento. Quando tem essa mistura em vários tribunais de contas, acontece isso, sem dúvida alguma, a independência fica completamente comprometida. Aí, no Rio, há uma outra questão, que é a forma como esse órgão de fiscalização ele funciona. Acabam que eles indicam muitos servidores de nível médio, nível até mesmo fundamental para chefiar esses auditores de controle externo. Então, com as funções em valores muito altos, você acaba tendo um comprometimento dessa independência, porque para não perder a função, alguns servidores acabam se sujeitando a determinados papéis que comprometem, sem dúvida alguma, a independência do funcionamento do órgão de fiscalização. Então, eu diria que nós temos que atacar a questão das indicações. Aí tem uma outra PEC na Câmara, a PEC 329, que o deputado Molon relata na CCJ, e tem a PEC 40, que ataca essa questão da falta de autonomia do órgão de fiscalização, do órgão técnico, onde os auditores estão reunidos e precisam fazer com independência profissional as auditorias e outros procedimentos de fiscalização. O Congresso precisa avançar com essa questão, porque sem essas medidas, as outras são apenas paliativos que não vão resolver este problema que nós enfrentamos com os tribunais de contas. Doutora Luciene, só para encerrar, a senhora é presidente da Associação Nacional dos Auditores. Esse caso do Rio, a senhora já viu alguma coisa semelhante, alguma coisa parecida em outros tribunais? Eu não vi igual. Houve parecido o caso do Amapá, que vários conselheiros, 4 ou 5, também foram afastados por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, há alguns estudos que mostram aí vários conselheiros envolvidos em situações no âmbito de processos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. Sem dúvida alguma, não dá para julgar a vida de gestores com sanções que afetam
direitos subjetivos desses gestores, que podem ficar inelegíveis por 8 anos, com um perfil de julgadores como esse. Nenhum de nós aceitaria um juiz nos condenar se ele tivesse uma ficha como essa. Então, sem dúvida alguma, isso compromete a credibilidade do Tribunal de Contas e, consequentemente, das suas decisões. Envergonha também um pouco toda a classe que participa disso, né? Não sei como é que a senhora se sente. Como é que a senhora se sente? A senhora tem vergonha dessa situação? Eu me sinto envergonhada porque eu já fui do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu saí do Tribunal de Contas em 2004, quando eu fiz o concurso aqui para o Tribunal de Contas da União, porque eu não me submeti a maquiar as contas da saúde. E por isso fui vítima de assédio moral. Fui lotada em Volta Redonda, morando na Tijuca e estudando na UERJ, que hoje está em estado de calamidade também. Então, eu sinto muita vergonha e muita tristeza que 14 anos depois a gente ainda esteja nessa situação. Eu tenho 2 sonhos. Um deles foi regulamentar a emenda 29 para que nenhum outro auditor tivesse que se submeter ao que eu passei e que tive muita força de me livrar das garras de pessoas que queriam, enfim, me humilhar nesse sentido. E o meu outro sonho é ter uma norma geral que garanta a independência dos auditores para que a gente possa cumprir a nossa missão com o máximo de dignidade, que é isso que o cidadão merece. Ele nos paga para que a gente possa fazer o nosso papel com a independência que a função exige. Doutora Lucilene Pereira, muito obrigada pela sua participação. A senhora acabou de mostrar para a gente que não é de hoje, que isso acontece. Parabéns pela sua atitude de ter conseguido sair das garras de uma situação com a qual a senhora não concordava, porque isso no Brasil, pelo visto, infelizmente ainda é raro. Uma boa noite para a senhora, obrigada. Eu agradeço a oportunidade.